nos criou com um propósito específico. Muitos propósitos, na verdade, né? Mas um dos propósitos que Deus nos criou, e o principal, aquele que deve mover as nossas vidas, é ser alguém que vive para a sua glória, o seu louvor, adorando o seu nome, glorificando o seu nome. Quando a gente abre o livro de Atos, quando a gente estuda o livro de Atos, a gente vai perceber que o livro de Atos ele faz um apanhado geral daquilo que já tinha acontecido até ali. Porque o livro de Atos ele é um livro que traz a história do início da igreja. Em nenhum outro lugar na Bíblia vão aparecer alguns dos relatos que tem aqui, do início da igreja, da perseguição de alguns irmãos, né? Do surgimento, né? De como os apóstolos, como Deus levantou eles para agir em favor do seu nome, para glorificar o seu nome com as suas próprias vidas. Então o livro de Atos, quer é um livro que não é um livro doutrinário, ele é um livro mais histórico, mas ele também traz doutrina. Ele não é um livro poético, como por exemplo, Salmos, Cantares, né? Mas ele também traz a sua poesia. Ele traz um contexto, e ele antecipa doutrinas que depois Paulo, por exemplo, Pedro, Tiago, trariam nas suas cartas. Ele narra a passagem do ministério de Jesus, dos discípulos para a igreja, especialmente no início dos apóstolos, e depois para outros discípulos que foram sendo levantados. Especialmente o livro de Atos mostra aquilo que Deus chamou todos nós a fazermos: testemunharmos do seu amor, testemunharmos da verdade que é Deus vivo e presente entre nós, testemunharmos da salvação que Deus nos apresentou por meio de Jesus, com a qual nós somos presenteados. Ele relata especialmente a história da igreja nas três primeiras décadas, basicamente, né? Ano 30 e alguma coisa, até 60 e um pouquinho perto do final dos anos 60, depois de Cristo. Qual era a mensagem do livro de Atos? Se a gente resumir: Jesus é o Cristo, o Messias prometido. Aquele Jesus, o Nazareno, de onde não poderia vir nada de bom, aquele Jesus lá da Galileia, de onde surgiam somente pessoas que provocavam revoltas, que se insurgiam contra o status, né, daquele momento, contra o poder reinante. Aquele Jesus que nasceu lá em Belém, uma das menores cidades daquela região, aquele Jesus era o Messias prometido. E isso os discípulos, especialmente os apóstolos, relatam com muita propriedade, meus irmãos. Ele mostra a transição, então, né, do ministério de Jesus para o ministério dos apóstolos. Lembra que Jesus falou nos evangelhos ainda que aquele que cresce, que tivesse fé, faria coisas maiores, inclusive, do que ele fez. Não porque teria mais poder do que Jesus, até porque nós não temos nenhum poder. Todo o poder reside em Deus, em Jesus, está nas suas mãos. Mas nós continuaríamos fazendo coisas semelhantes a que Jesus fez e muito mais, porque ele não fez todas as coisas. Ele fez aquela obra para a qual ele foi enviado. Era apresentar o reino de Deus, implantar o reino de Deus e morrer no nosso lugar. Mas ele deixa uma sequência, ele deixa discípulos, apóstolos que ele levanta para continuarem esse trabalho. O livro de Atos narra a transição da antiga aliança, na lei, em Moisés, com o sacrifício de animais, para a nova aliança, com o sacrifício de Jesus, na graça. Ele narra também a transição de Israel como nação escolhida por Deus, para agora uma nação, um povo que seria trazido de todas as nações, a igreja do Senhor. Não porque Israel perdeu a sua importância na história com Deus, não, mas Deus levantou um povo maior, que inclui todos os povos, línguas e raças e nações. Especialmente,
ele traz história de alguns homens importantes. Nós citamos isso rapidamente no grupo na quinta-feira. Dois em especial, Pedro e Paulo, apóstolos de Jesus, chamados com funções, com focos diferentes. Os dois iniciam a sua pregação, o seu testemunho, primeiro para os judeus, mas depois eles seguem para os gentios. Pedro ele começa a levar o evangelho aos gentios e depois se dirige novamente ao povo de Israel. Desculpem, queridos, um pouco de rinite começa a atacar, às vezes por causa da mudança de temperatura, mas já vai passar. Então, até o capítulo 12, basicamente, é tratado o foco maior para o ministério de Pedro. Como ele começa lá, já desde o capítulo 2, quando ele prega, faz o primeiro discurso evangelístico, como depois ele vai em direção aos gentios, levando a mensagem, como Deus vai quebrando os paradigmas que haviam no seu coração em relação aos gentios, como achando que era um povo que não era merecedor da graça de Deus. E Deus vai quebrando isso. E Pedro entende que a salvação não era só para Israel, a salvação era para todo aquele que cresce. Amém? Mas depois do capítulo 12, entra em cena um outro personagem, que já apareceu antes, no capítulo 9, aparece Saulo, um fariseu e fariseus, um judeu fervoroso, rigoroso, legalista, que levava ao extremo a sua fé, na sua religião, servindo a Deus da maneira que ele entendia. Mas acontece algo no meio. Ele passa por uma grande transformação. Isso acontece quando? Está relatado no capítulo 9, quando ele tem um encontro pessoal com Cristo. A sua vida é transformada. A sua vida é completamente transformada. E tudo aquilo que ele imaginou conhecer, ele viu que não valia de nada. Todo o conhecimento, o zelo que ele tinha pelas coisas de Deus, ele percebeu que era insuficiente para agradar a Deus, porque ele queria agradar a Deus, mas o entendimento dele era errado. Ele cita isso depois em uma das suas cartas, quando ele fala dos judeus, que ele gostaria que os judeus entendessem isso, porque ele fala assim, porque eles têm zelo pelas coisas de Deus, mas não têm o entendimento, e por isso eles não servem a Deus, e não agradam a Deus. O Paulo tinha a mesma situação, mas de repente, quando ele se encontra com Cristo, tudo muda na vida dele. Por quê, meus irmãos? Porque é o encontro com Cristo que transforma as nossas vidas. Se você já teve um encontro com Cristo, a sua vida já foi transformada. Mas como é que eu sei se isso aconteceu? Porque muda o foco da nossa vida, mudam as nossas prioridades. Mas às vezes a gente deixa que isso vá passando, vai ficando de lado. No capítulo 26 de Atos, eu quero ler alguns trechos desse capítulo. A gente encontra Paulo numa situação onde ele está sendo julgado, onde ele era condenado acusado pelos judeus. Paulo foi acusado em vários momentos diferentes. Ele apanhou bastante, ele foi preso, foi perseguido, foi apedrejado. E aqui no capítulo 26, ele está numa circunstância onde os judeus o acusavam de algumas coisas. Onde os judeus o acusavam de algumas coisas. Que ele estava indo contra a religião judaica, que ele estava implantando uma nova religião, que estava indo contra a lei, contra Moisés, que ele estava profanando o templo, levando para dentro do templo, que era sagrado para eles, pessoas que eram, digamos assim, impuras, que não eram da sua religião. E também acusavam ele, buscando uma nova maneira de acusação, para que ele fosse
mal visto pelos romanos também, dizia que ele se levantava contra César, ou seja, contra o imperador, e contra o Império Romano, porque ele dizia que Jesus era rei. Então ele trazia algumas acusações, e a gente viu já, no estudo do livro de Atos, que ele passou na presença de alguns. Ele foi ouvido por Félix, que era governador da Judéia. Depois veio Pórcio Festo, que substituiu Félix, e Festo o ouve. Isso está no capítulo entre 24 e 25, e ele não encontra nenhuma acusação contra ele. Então ele leva Paulo junto com os seus acusadores e com a sua comitiva na presença de quem? De Agripa, que era o rei de toda aquela região. Não era o imperador, mas era o rei que governava toda a Judéia, toda a região da Judéia. E ali eles apresentam as suas acusações. E quando chega o capítulo 26, na presença do rei Agripa, o rei Agripa fala o seguinte, no capítulo 26, verso 1: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. E aí, queridos, é algo interessante. No verso 2: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. E aí ele começa a fazer a sua defesa. O que chama a atenção aqui, meus irmãos? Paulo estava sendo acusado. Ele podia ser preso, já estava preso, na verdade, mas ele podia ser morto. De repente, Agripa podia dizer: matem esse homem. E esse Agripa, na verdade, era Herodes Agripa II, era da linhagem de Herodes, neto de Herodes o Grande, né? Ele fala: Paulo, pode falar, faz a tua defesa agora. E Paulo entra numa questão importante. Primeiro ele lembra do Agripa, esse Herodes, que ele conhecia todo o costume judaico, ele conhecia as leis dos profetas. A gente vai ver no texto depois que ele fala sobre isso. E aí Paulo começa a se defender. E qual é a defesa que ele faz? Qual é a defesa que Paulo faz? E aqui, meus irmãos, o que eu quero trazer para a gente hoje? Muitas vezes nós somos confrontados pelo mundo, pela sociedade, pelas pessoas, pelo sistema que rege esse mundo. Somos confrontados na nossa fé, somos acusados de muitas coisas. E muitas vezes a gente se levanta em defesa própria. Que tipo de defesa a gente apresenta? Desculpas ou o Evangelho? Queridos, a única justificativa que nós temos para vivermos como vivemos, se vivemos para agradar a Deus, é que nós estamos seguindo a vontade de Deus, estamos buscando fazer a vontade de Deus. Porque o que o Paulo fala? Olha só, verso 4: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, ou seja, todo mundo conhece, sabe quem eu sou, sabe quem eu fui, como eu vivi, como eu me portei até aqui, de forma irrepreensível. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, e se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Ele cita as promessas para os patriarcas, ele cita os profetas, ele cita as promessas para Abraão, para Isaac, para Jacó, para as 12 tribos. Que promessa era essa, meus irmãos? Promessa feita já quando o povo estava no Egito, reforçada quando o povo estava no Egito, de que eles ganhariam uma pátria, ganhariam um lar. Mas eles não entendiam, eles entendiam isso como um local físico. Naquele momento, quando o povo é tirado do Egito, sim, era a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel, mas isso era apenas um vislumbre, uma sombra do que Deus traria mais para frente. Um reino de paz, amor, justiça, de graça, um reino eterno, um reino que não é desse mundo,
mas um reino que é celestial, que é espiritual, que é divino. E ele fala isso então, que ele estava sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos seus patriarcas, aos antepassados, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. E no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? E aqui Paulo lança uma seta, lança uma flecha no coração, na mente daquelas pessoas, tanto dos judeus quanto dos gentios que ali estavam. Por que é tão difícil crer que Deus ressuscita os mortos? Por que é tão difícil? Será que é porque é uma coisa ilógica? E aqui ele não estava falando de ressurreição de mortos, como Jesus fez com Lázaro, com o filho daquela viúva, né? Como aconteceu com tantos outros. Ele estava falando da ressurreição para a eternidade. Isso não era estranho para os judeus, e nem para o rei Agripa, que conhecia toda a cultura judaica. Por que se julga incrível que entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos, ou seja, coloquei muitos dos cristãos nas prisões. E contra esses dava o meu voto quando os matavam. Então eles prendiam os cristãos, faziam um julgamento injusto, acusando eles de rebelião, de serem contra Moisés, e ali eles votavam se deviam morrer ou não. Todos morriam. Sempre. E Paulo era um dos que dava o seu voto a favor disso. Ele conta isso aqui de uma forma clara. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até mesmo a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. E aí, no verso 12, ele passa a relatar da experiência que ele teve com Cristo. Então, o que ele faz, meus irmãos? Qual é a defesa que ele apresenta? Primeiro ele fala, eu era assim. Eu era desse jeito. E aí, agora ele passa a contar o que aconteceu. Com esse intuito, no verso 12, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui ele traz uma informação que é interessante, que Jesus fala para ele. Na segunda parte do verso 14: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Vocês já ouviram essa expressão? Sabe o que é aguilhão? Aguilhão é uma ponta de ferro, especialmente aquelas que colocam nas esporas para atacar os cavalos, os animais de montaria, para que eles andem. Aí Jesus está falando: Paulo, por que você está dando burro em ponta de faca? Você já deu um soco numa ponta de uma faca? Não, né? Não faça isso, que vai machucar. E não vai fazer um dano muito grande para você, mas não vai acontecer nada com a faca. É isso que Jesus está falando. Você está batendo em algo que só te machuca e que não traz o resultado que você imagina que deveria trazer. Dura coisa é dar burro em ponta de faca, recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E Jesus realmente depois ministra a vida de Paulo por um bom tempo e ensina tudo o que ele deveria fazer e falar.
Meus irmãos, o que eu quero trazer aqui? Quando nós somos confrontados, quando nós somos espremidos às vezes pela sociedade, pelos padrões desse mundo, pelos princípios do inimigo, o que tem que vir à nossa mente? Quem eu sou? Quem você é? Paulo agora, ele tinha uma visão muito clara de quem ele era. Ele era o Filho de Deus. Ele era alguém que servia ao Senhor do Universo. Ele era alguém que cria e acreditava fervorosamente que Deus era aquele que poderia ressuscitar os mortos e havia feito isso, começando com Jesus, uma ressurreição para a eternidade. E ele não fugia dessa fé. E ele lembrava quem ele tinha sido, mas ele sabia o que Deus tinha feito na sua vida. Ele tinha total consciência do que Deus tinha feito na sua vida. E por isso, agora ele segue fielmente aquilo que Jesus falou para ele. Levanta-te, Paulo, te afirma sobre os teus pés, ou seja, te levanta, ergue a cabeça, porque eu vou fazer de você aquilo para o qual eu te criei. Estou usando um pouco outras palavras, né? Que você seja uma testemunha em todos os lugares, e tanto do que você viu, da tua experiência, quanto daquilo que eu vou te falar mais adiante. Meus irmãos, todo mundo que tem uma experiência com Cristo é transformado. Saulo foi transformado, Paulo foi transformado. Vocês lembram da história de Zaqueu? O pequenino cobrador de impostos, odiado pelos judeus, porque havia traído eles e cobrava impostos contra eles a favor do Império Romano, odiado pelos romanos, porque consideravam ele um ladrão, alguém desprezível, porque roubava o seu próprio povo, era mal visto por todos. De repente ele ouve que Jesus iria passar por perto de onde ele estava. O que ele faz? Ele sobe numa árvore para ter oportunidade de poder ver Jesus. E o que acontece? Vocês sabem? Jesus diz assim: Zaqueu, desce daí logo, rápido, vai na frente e arruma tudo, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Queridos, imagina o que passou no coração do Zaqueu. Imagina, de repente, vamos nos colocar no lugar do Zaqueu, porque é muito fácil a gente olhar para ele e dizer: cara, isso aí é a escória da sociedade, né? Desprezível, rouba o seu próprio povo, serve o inimigo. Mas quem somos nós para falarmos isso? Muitas vezes a gente tem intenções e ações tão parecidas com as dele. Talvez não, às vezes a gente nem faz o que ele fez, mas o nosso coração está cheio das mesmas intenções. E de repente Deus olha para a gente e fala assim: Gilson, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o que você fez, eu sei o que você faz, eu sei o que você pensa e até o que você vai pensar. Mas eu amo você. E eu quero que você mude a sua vida. Na verdade, você não precisa mudar a sua vida. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou transformar você de escória da sociedade em minha testemunha. Você percebe, irmão? Você percebe a grandeza disso? O que nós passamos foi isso, queridos. O que o crente, o cristão, ele sofre é isso, uma transformação de alguém que não tem valor nenhum. E aqui, irmãos, não é algo pejorativo contra a pessoa, o ser humano, mas nós, seres humanos, longe de Cristo, nós não somos nada. E de repente nós somos encontrados por Jesus, ele nos alcança no caminho e fala: Samuel, Mauri, Ana Beatriz, eu vou transformar vocês e vocês serão minhas testemunhas. E o que eu quero que vocês façam? Conte isso para todo mundo. Não só isso aqui que vocês viram agora, mas tudo aquilo que vocês ainda vão ouvir de mim. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. Às vezes a gente tem gente que passa a vida tentando descobrir o seu propósito. Ele está muito claro na palavra: sermos testemunhas de Jesus, sermos testemunhos do amor do Pai, testemunharmos aquilo que Ele já fez em nós e continua fazendo, porque as coisas não são assim.
Tem pessoas que têm uma transformação muito aparente e muito rápido. Tem outros que passam por um processo mais demorado. Mas todos nós, quando nos encontramos com Cristo, precisamos ser transformados. Precisamos ser transformados. A história de Zaqueu está em Lucas capítulo 19, nos outros evangelhos aparece também. O que é o evangelho? Se não é a mensagem da salvação. Lembra quando Lucas fala sobre isso, né? Quando fala do nascimento de Jesus, diz que quando os pastores estavam no campo, de repente aparecem anjos falando o quê? Que eles deveriam se alegrar, porque era chegada a salvação. Eles traziam boas novas de grande alegria, que glorificariam o Pai e trariam paz ao coração do homem. Isso é o Evangelho, meus irmãos. É a mensagem da transformação. Porque como nós somos, humanamente falando, nós não podemos estar com o Pai se não formos transformados pela mensagem do Evangelho, pela mensagem da salvação. E essa transformação automaticamente nos coloca na condição de testemunhas. E o testemunha faz justamente aquilo, ele fala daquilo que ele viu e ouviu. Abre 1 Coríntios capítulo 3, os versos 5 até o 9. Coríntios capítulo 3. Fala assim, 1 Coríntios capítulo 3. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo aqui está tratando a igreja de Corinto porque havia divisões entre eles. Alguns diziam que eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cristo, não sei o que, outros eram de Pedro, né, de Cefas. E ele fala, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem somos nós? Não somos nada, além de cooperadores, que ele vai citar mais à frente, né? E ele fala no verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus. Deus nos chamou para fazermos o quê? Semearmos a boa semente, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. Pois vocês não cheguem perto de mim, tá? É só rinite. Paulo fala, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ou quem é Pedro? Quem é João? Quem é a Jan? Quem é o Caleb? Somos apenas cooperadores. Somos todos cooperadores do Senhor. Queridos, não é a nossa palavra que causa transformação, é a palavra de Deus. Mas como que ela causa transformação? Quando ela é lançada. Vocês lembram da parábola do semeador? O que o semeador faz? Ele sai para semear. O semeador semeia. E ele lança a sua palavra, a sua semente, né? Que é a palavra do Senhor. Cristo diz que algumas caem na beira do caminho, algumas caem entre as pedras, entre os espinhos, mas algumas caem em terra boa. E aquelas que caem em terra boa, elas produzem muito fruto. Agora, é o semeador que faz a semente germinar e crescer? Não. Então, meus irmãos, uma coisa que a gente precisa tirar, esse peso não precisa estar sobre nós. Nossa obrigação é lançar a semente, mas o crescimento, fazer germinar e crescer, é com o Senhor. Mas Paulo fala, alguns plantam. Plantar é o evangelismo. Outros regam. De que forma? Orando, estando junto, visitando, apoiando, mais
crescimento, quem dá é o Senhor. Nós devemos fazer a nossa parte, queridos. Nós não precisamos nos preocupar com a semente, se ela vai germinar ou não, se ela vai crescer ou não. Nossa função é lançar a semente e regar. Deus vai fazer ela germinar. Deus vai fazer ela crescer. Deus vai fazer com que ela prospere, que ela vá adiante. Nós não precisamos ficar angustiados e estressados. Eu falei de Jesus para aquela pessoa e ela não se converteu. Você falou de Jesus? Você orou por ela? Você fez a sua parte. O resto é com o Senhor. Nós não podemos fazer. Paulo não conseguia mudar o coração de ninguém daqueles que estavam ali, mas a palavra que ele lançava podia. Por isso, meus irmãos, nós somos confrontados. Que tipo de defesa nós fazemos? Uma defesa própria, querendo nos eximir de qualquer culpa? Paulo não fez isso. Paulo, pelo contrário, assumia mais ainda aquilo que ele estava fazendo. Ele dizia: não, é isso que eu creio, é isso que eu faço, porque Deus mandou que eu faça dessa forma. Isso não quer dizer que a gente vai sair afrontando as pessoas por aí afora, meus irmãos, mas nós vamos viver o padrão que Deus nos ensina pela palavra. Nós vamos pregar a palavra. Por enquanto, nós ainda temos liberdade para fazer isso. Não sei por quanto tempo. Enquanto nós temos liberdade, vamos aproveitar, porque virão tempos, eu creio nisso, virão tempos para nós também, onde pregar o Evangelho vai ser algo bastante complicado, como já é em muitos lugares. Já existe perseguição contra a pregação do Evangelho? É claro que existe, mas ela é uma perseguição branda, velada, escondida. Mas talvez isso não seja assim por muitos mesmo. Mas nós vamos fazer o quê? Vamos nos esconder? Ou vamos dizer: não, é isso que eu creio, é isso que a palavra fala, é isso que o Senhor me ensinou e me pediu para fazer? Pregar o Evangelho. Devemos fazer a nossa parte, queridos, e descansar, crendo que Deus sempre faz a parte dele. Nós somos colaboradores, cooperadores. O que o cooperador faz? Ele ajuda na obra de alguém. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Nós somos seus servos, seus empregados. Muito mais do que isso, né? Nós somos seus filhos, e como filhos amados pelo Pai, nós servimos o nosso Pai em amor. Amém, queridos? Viver para agradar a Deus, viver para proclamar o seu amor, viver para colaborar no anúncio do seu reino. Paulo fala também que tudo que a gente fizer, seja por palavras, seja por ações, seja feito para quê? Para a glória de Deus, né? O Lauro abriu com Colossenses a nossa meditação do nosso momento de culto hoje. Tudo que a gente fizer, seja por palavras ou por ações, e outra parte que Paulo fala também, se a gente come ou se a gente bebe, seja para a glória de Deus, ou seja, tudo que a gente fizer é para a glória de Deus. Então que fique, queridos, essa mensagem para nós, para os nossos corações, que a gente possa viver para agradar a Deus. E nós seremos confrontados, sim, em vários momentos, mas nós não precisamos temer. Não precisamos temer, porque o Senhor é conosco. Mas se a gente vive uma vida meia boca, digamos assim, né? Ou seja, a gente sabe da verdade, a gente até crê na verdade, mas a gente não vive a verdade, nós teremos sérios problemas, porque a gente não vai ter foco, a gente não vai ter postura, a gente não vai ter determinação para assumir aquilo que a gente é. E nós não somos mais desse mundo, meus irmãos. Todo aquele que foi alcançado por Cristo não é mais desse mundo. A nossa pátria é outra, a nossa pátria é eterna, a nossa pátria é celestial. Nós somos, como diz Pedro, nós somos forasteiros desse mundo, esperando para voltar para casa. Fomos enviados em missão, mas um dia a missão acaba e a gente volta para a casa do Pai. Amém, queridos? Amém. Qual é a principal função da igreja? Evangelizar, fazer missão. Isso faz parte da principal função, que é glorificar a Deus. A gente glorifica a Deus obedecendo. Jesus fala: vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando vocês fazer. Então, meus irmãos, um dia a missão vai acabar, um dia o evangelismo vai acabar, mas a glória ao Pai, ela é eterna. É para isso que Ele nos chamou. E ser sua testemunha faz parte desse chamado. Amém, meus irmãos? Vamos orar, feche os teus olhos. Pai, obrigado.
Obrigado por esse momento precioso, obrigado pela Tua palavra que nos desafia sempre, que nos traz orientação, que limpa as nossas vidas, como o Senhor mesmo falou, que nós já estamos limpos pela palavra do Senhor e vamos sendo limpos todos os dias, porque nos contaminamos com o pecado, Senhor, com as questões desse mundo. Nós pedimos a Ti perdão, Senhor, porque tantas vezes nos omitimos, nos escondemos com medo das consequências por nós nos declararmos filhos Teus, nos declararmos seguidores do Senhor, nos declararmos crentes na palavra do Senhor. Pai, que nós possamos viver para a honra e glória do Teu nome, do Teu louvor, Senhor, que possamos cumprir o chamado que o Senhor dá para todos nós e que o Senhor deixa tão claro, que o Paulo retrata tão claro nesse texto, que o Senhor o chamou para ser Sua testemunha e falar tudo aquilo que ele tinha visto e tudo aquilo que o Senhor ainda falaria para ele. Conosco não é diferente, Pai. O Senhor nos chama, o Senhor nos alcança, transforma nossas vidas para que nós possamos testemunhar do Senhor e com isso proclamar o Teu reino, o Teu amor, a graça que há somente no Senhor Jesus. Que nós sejamos servos fiéis, que nós sejamos filhos amados pelo Pai, que fazem a vontade do Pai, em nome de Jesus. Senhor, se vierem perseguições maiores, não nos permita desanimarmos ou ficarmos com medo, mas pelo contrário, possamos permanecer firmes na palavra do Senhor, louvando a Ti, Senhor, porque o Senhor é conosco, louvando a Ti, porque a Tua mensagem de salvação, ela é uma mensagem verdadeira, autêntica, ela é uma mensagem de vida, de graça e de amor, a mensagem que nos leva à Tua presença para toda a eternidade, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de termos sido tocados por Ti, que a transformação que precisa ocorrer nas nossas vidas, naquilo que ainda é necessário, o Senhor está fazendo, Senhor. O Senhor faça, em nome de Jesus. Nos leva adiante, com graça, com determinação, com foco naquilo que é importante, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?